Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai ver o Teorema de Stokes. E a gente pode enxergar o Teorema de Stokes como um outro método para o cálculo de integrais de linha. Então, o que ocorre com o que a gente já viu? Dada uma curva orientada no plano e um campo vetorial f, a gente pode pensar em calcular a integral de linha desse campo vetorial ao longo dessa curva parametrizada pelo Teorema de Green através de uma integral dupla. Ou seja, quando essa curva C é fechada, ela delimita uma região R, e o Teorema de Green fornece uma maneira de calcular essa integral de linha através de uma integral dupla, através de um enunciado que nós já vimos e, claro, verificando todas as hipóteses do teorema. E o que vai acontecer no Teorema de Stokes? O Teorema de Stokes ele tem um mecanismo parecido, né? Mas no lugar de uma região plana R, a gente vai usar uma superfície orientada S. Ou seja, no Teorema de Stokes, a gente vai ter uma curva C em R3 e, ao invés de calcular diretamente a integral de linha de um campo vetorial ao longo dessa curva, a gente vai transformar essa integral de linha em uma integral de superfície. E aqui para integrais de linha de R3. Então, aqui nessa figura, a gente tem alguns exemplos de curvas fechadas em simples, que estão em vermelho na figura, e as superfícies que a gente vai usar no Teorema de Stokes. E as superfícies estão aqui em cinza. Então, aqui vocês podem ver uma curva que consiste de um triângulo em R3, e aqui outras curvas parecidas, e a gente vê superfícies S que têm essas curvas como fronteira delas. E o que a gente vai fazer no Teorema de Stokes é, na hora de calcular a integral de linha de um campo vetorial ao longo de uma curva vermelhinha dessa, a gente vai conseguir escrever essa integral de linha como uma integral de superfície calculada sobre essas superfícies em cinza. E na hora de aplicar o Teorema de Stokes também, a gente vai ter que observar como que a orientação da curva se comporta em relação à orientação da superfície. Porque na integral de linha de um campo vetorial, a gente está tratando de uma curva orientada. E aqui a gente vai fazer uma integral de superfície em cima de uma superfície orientada também. Então a gente vai considerar que a orientação da curva é positiva em relação a essa superfície orientada se a regra da mão direita é respeitada. Então aqui, aplicando a regra da mão direita a essa orientação da curva vermelha, a gente vê no nosso polegar da mão direita vetores normais apontando para esse lado. E vocês podem usar a regra da mão direita com orientação contrária a essa curva e ver que os vetores normais apontariam para baixo nesse caso. Então, a gente vai usar essa definição de orientação positiva também na hora de aplicar o Teorema de Stokes. Então, é esse o Teorema de Stokes, aqui no Teorema 6.5.1. Ele diz que se a gente tem uma superfície S orientada lisa por parte e delimitada por uma curva C, assim como a gente está vendo nas figuras, uma curva C que não precisa ser lisa, mas tem que ser lisa por parte e fechada, como nós vimos anteriormente, né? E tem que ser uma curva simples. Então, relembrando, uma curva simples é uma curva que não intersecta ela mesma, exceto, talvez, pelos pontos inicial e terminal, que é o caso quando a curva é fechada. E aqui a gente está supondo que essa curva C tem orientação positiva em relação à orientação da superfície, como nós acabamos de discutir, pela regra da mão direita. Então, nesse caso, se a gente está fazendo a integral de linha de um campo vetorial f com funções componentes que têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas, em um conjunto ali contendo essa superfície S, então a gente consegue reescrever a integral de linha como uma integral de superfície, como está aqui. Ou seja, uma integral de fluxo do campo vetorial que a gente obtém no rotacional desse campo vetorial. E aqui, relembrando que o rotacional ele é definido dessa maneira, como nós já vimos também na nossa disciplina. Ou seja, dado um campo vetorial f de R3, o rotacional desse campo vetorial é também um campo vetorial de R3. Ou seja, a gente está reescrevendo a integral de linha
desse campo vetorial F como uma integral de fluxo do rotacional desse campo vetorial. E vamos tentar entender um pouquinho que sentido faz esse enunciado do Teorema de Stokes, né? Qual é a ideia por trás dele. Então aqui a gente tem uma ilustração de uma curva orientada a C em vermelho. A regra da mão direita coincide com a orientação dessa superfície. Aqui tem um vetor normal ilustrado na figura. Vetor normal à superfície, S em cinza. E aqui a gente destaca, né, que o vetor T, que a gente está mencionando aqui na figura, é o vetor tangente unitário da curva. E sendo ele o vetor tangente unitário, quando a gente projeta na direção tangente da curva, quando a gente projeta um vetor f do campo vetorial, a componente que a gente obtém, que é a componente tangente do campo vetorial, essa componente é igual ao produto escalar, certo? Então aqui está aparecendo o produto do produto escalar pelo vetor tangente unitário, resultando em um vetor. Mas o vetor tangente t é unitário, então o tamanho desse vetor é o produto escalar, f por t. E aqui a gente relembra que essa integral de linha do campo vetorial f pode ser escrita dessa maneira. Ou seja, a gente está acumulando a contribuição que o campo vetorial dá na direção tangente à curva C, seguindo a sua orientação também. Ou seja, quanto maior for a componente tangente à curva desse campo vetorial, maior é o valor da integral de linha. Ou seja, em cada ponto desse, quanto mais alinhado o campo vetorial estiver com o vetor tangente em cada ponto, maior vai ser o valor da integral de linha. Ou seja, nessa situação, a gente vai ter o campo vetorial f muito alinhado com a curva nesses pontos aqui em vermelho. Ou seja, a gente vai observar o campo vetorial f fluindo junto com a curva, fazendo esse movimento de rotação junto com essa curva fechada que a gente tem ali na figura. E o Teorema de Stokes está afirmando para a gente que essa tendência do campo vetorial de fluir junto com a curva, de circular junto com a curva C, está relacionada com o rotacional desse campo vetorial. Então aqui a gente está fazendo o mesmo esquema de projeção, só que do rotacional do campo na direção do vetor normal. Então quando a gente tem esse rotacional do campo bem alinhado com o vetor normal, a gente tem exatamente essa tendência de rotação do campo vetorial em torno desses pontos, que é esse o significado do rotacional. E aqui relembrando qual é o significado do rotacional, de um campo vetorial, a gente tem aqui nessa região uma tendência do campo vetorial de rotacionar nessa direção. Então aqui a gente tem uma animaçãozinha que ilustra essa rotação que é realizada em uma orientação, que é a orientação oposta que a gente observa na rotação para esse outro lado. Então aqui o campo vetorial nessa região ele tem uma tendência à rotação na orientação contrária. E o rotacional desse campo vetorial vai ser um vetor que vai apontar para cima, saindo da tela, ou para baixo, afundando na tela, indicando qual o padrão de rotação do campo vetorial em torno daquele ponto. Então, nesse primeiro caso aqui à esquerda, a gente teria um campo vetorial apontando para frente, né, saindo da tela, e pela regra da mão direita, indicando uma rotação com o padrão que a gente está vendo. E nesse segundo caso, a gente teria um rotacional afundando na tela, indicando o padrão de rotação que está ali na animação. E é isso que o Teorema de Stokes está dizendo, que esse rotacional que indica um padrão de rotação em torno de um ponto, ele está relacionado com essa integral de linha, que mede quão alinhado com essa curva está o campo vetorial. Bem, então é esse o teorema. Assistam na próxima videoaula um exemplo já da gente calculando uma integral de linha pelo Teorema de Stokes.